Antes mesmo de pronunciarmos qualquer palavra em oração, é necessário aquietar o coração. Vivemos dias acelerados, cheios de ruídos, pressões e distrações, e muitas vezes queremos falar com Deus sem antes permitir que Ele fale conosco. Por isso, agora, desacelere a sua alma, respire fundo, abra o seu espírito. Este é um momento sagrado. A palavra de Deus nos ensina que a vida cristã não se sustenta apenas em atitudes externas, mas nasce de dentro para fora. O que realmente define quem somos diante do Senhor é a postura do nosso coração. A atitude interior molda nossas palavras, direciona nossas decisões e revela nossas verdadeiras motivações. Podemos até enganar pessoas com aparências, mas jamais enganamos a Deus, porque Ele vê além do que os olhos humanos alcançam. Duas pessoas podem realizar a mesma ação, servir no mesmo lugar ou falar as mesmas palavras, mas o Senhor percebe aquilo que ninguém mais vê, a intenção. Ele observa se existe amor, obediência, humildade, ou se tudo está sendo feito por orgulho, reconhecimento ou obrigação. Uma atitude piedosa não se manifesta apenas dentro da igreja, mas em cada detalhe da vida diária, inclusive quando ninguém está olhando. Ter uma atitude segundo o coração de Deus é desejar honrá-lo em todos os ambientes, nos pensamentos, na forma de falar, no trabalho, nos relacionamentos e nas escolhas silenciosas. Isso é viver separado, não no sentido de isolamento, mas no sentido de pertencimento. Deus não nos salvou para nos misturarmos ao padrão do mundo, mas para refletirmos sua luz em meio às trevas. A palavra nos chama a uma vida que se parece com o céu, porque pertencemos ao Senhor. Esse chamado é forte, mas também é cheio de graça, pois Deus nunca exige algo sem oferecer a força necessária para viver aquilo que Ele pede. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários "Glória a Deus" como uma declaração de que o seu coração está aberto para ser moldado por Ele. Quando Deus nos chama à santidade, Ele não está nos chamando à perfeição humana, mas à rendição diária. Santidade não é nunca errar. Santidade é escolher obedecer, mesmo quando o coração quer outro caminho. É permitir que Deus governe nossas reações, nossos pensamentos e nossas respostas, inclusive nos dias difíceis. A Escritura diz: "Sede santos, porque eu sou santo." Esse chamado não é um peso impossível de carregar, mas um convite a viver conectado à fonte da graça. Deus jamais nos pediria algo que não pudesse ser sustentado pelo seu Espírito. A verdadeira santidade nasce quando deixamos de confiar em nós mesmos e passamos a depender totalmente do Senhor. É aqui que a atitude se torna tão importante. Uma atitude errada pode destruir momentos que Deus queria usar para nos abençoar. Ela transforma serviço em murmuração, correção em ofensa e bênçãos em orgulho. Quantas vezes algo bom foi manchado por um coração fechado, impaciente ou resistente? Por outro lado, uma atitude alinhada com Deus nos mantém firmes, mesmo quando somos incompreendidos, quando nada sai como planejamos ou quando somos tratados injustamente. Deus trabalha profundamente em nós, nesses momentos. Ele usa situações desconfortáveis para moldar nosso caráter. A santidade se constrói quando escolhemos responder com fé, em vez de reagir com a carne. Quando escolhemos perdoar em vez de guardar mágoa. Quando escolhemos obedecer mesmo sem aplausos. Ser santo é dizer: "Senhor, governa minhas emoções, meus desejos e minhas vontades." É permitir que o Espírito Santo conduza nossas atitudes quando tudo em nós quer assumir o controle.
Essa decisão diária nos separa do padrão do mundo e nos aproxima do coração de Deus. Se você deseja viver essa santidade que começa no coração, escreva nos comentários: eu escolho obedecer, como um compromisso diante de Deus. Muitas pessoas acreditam que a vida espiritual acontece apenas nos momentos de oração ou dentro da igreja. Mas Deus se importa profundamente com a forma como vivemos todos os dias. Ele observa nossas atitudes no trabalho, nas responsabilidades simples, nos compromissos que parecem pequenos e até nos momentos em que ninguém nos reconhece. Para o Senhor, não existe separação entre o espiritual e o cotidiano. A palavra nos ensina que tudo o que fazemos deve ser feito como se fosse para Deus e não apenas para pessoas. Isso muda completamente a maneira como encaramos nossas tarefas. Mesmo quando o chefe é injusto, quando o esforço não é valorizado ou quando o trabalho parece insignificante, o Senhor vê cada detalhe. Nada feito com um coração sincero passa despercebido aos olhos de Deus. Quando trabalhamos com o desejo de agradar ao Senhor, nossa atitude se transforma em adoração. O esforço ganha propósito. A perseverança se fortalece. Passamos a entender que não estamos servindo apenas a homens, mas ao próprio Cristo. Isso nos livra da necessidade constante de aprovação humana, porque nossa recompensa não depende de aplausos, elogios ou reconhecimento terreno. As pessoas são instáveis, hoje elogiam, amanhã esquecem. Mas quando vivemos para Deus, permanecemos firmes mesmo quando não somos vistos. Continuamos avançando porque sabemos que nossa herança está guardada em Cristo. Essa consciência protege o coração da frustração, da comparação e do desânimo. Uma atitude piedosa nos mantém constantes, fiéis e inteiros, mesmo em ambientes difíceis. Ela nos lembra que cada pequeno ato de fidelidade tem valor eterno. O que você faz hoje, com amor e obediência, Deus está usando para construir algo muito maior do que você imagina. Se essa palavra fortaleceu sua fé, escreva nos comentários: tudo é para Deus, e declare que sua vida diária também é um altar de adoração. Muitos cristãos repetem a frase: tudo posso naquele que me fortalece, mas nem sempre compreendem o verdadeiro significado dessas palavras. Essa declaração não nasceu em um momento de conforto, sucesso ou facilidade. Ela surgiu de uma vida marcada por provações, perdas, limitações e desafios profundos. A força que vem de Cristo não é a capacidade de fazer tudo o que queremos, mas a graça para suportar tudo o que enfrentamos. O apóstolo Paulo aprendeu a permanecer firme, tanto nos dias de abundância quanto nos dias de escassez. Ele entendeu que sua estabilidade não dependia das circunstâncias, mas da presença de Cristo em sua vida. Essa é a essência de uma atitude espiritual madura. Confiar em Deus quando tudo vai bem e continuar confiando quando tudo parece desmoronar. A verdadeira força espiritual não nasce da autoconfiança, mas da dependência. Quando reconhecemos nossas limitações, abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste. É nesse lugar de entrega que aprendemos a dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas contigo eu permaneço de pé. Essa atitude nos sustenta quando somos pressionados, quando nos sentimos fracos ou quando não vemos saída. Uma atitude guiada por Cristo nos ensina a suportar sem endurecer o coração, a continuar sem perder a fé e a avançar mesmo com lágrimas nos olhos. Não se trata de negar a dor, mas de confiar que Deus está presente em cada processo. Ele usa até os momentos mais difíceis para nos fortalecer por dentro. Quando nossa força vem do Senhor, não somos facilmente abalados. Aprendemos a descansar na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos o caminho. Essa confiança transforma nossa postura diante da vida e revela um coração totalmente dependente de Deus. Se você escolhe confiar em Cristo em qualquer situação, escreva nos comentários: minha força vem do Senhor.
e declare essa verdade sobre a sua vida. Uma atitude verdadeiramente cristã se manifesta principalmente na maneira como tratamos as pessoas. Não é possível dizer que pertencemos a Jesus e, ao mesmo tempo, ignorar o próximo. Quando o coração é de Cristo, isso aparece na compaixão, na paciência, na humildade e na disposição para servir, mesmo quando não é fácil. Jesus não viveu buscando aplausos ou reconhecimento. Ele viveu para obedecer ao Pai e amar pessoas. Seu exemplo nos mostra que servir não é um evento ocasional, mas um estilo de vida. Muitas vezes, servir significa ajudar quem não agradece, amar quem não retribui e permanecer fiel, mesmo sendo mal interpretado. É nesse lugar que o caráter de Cristo se forma em nós. O reino de Deus funciona de forma diferente do sistema do mundo. Enquanto o mundo valoriza posição, status e visibilidade, Deus honra o coração humilde e disposto. Servir não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É escolher amar, mesmo quando o orgulho quer se defender. É escolher agir com graça, quando a carne quer reagir. Essa atitude não nasce da personalidade, mas da ação do Espírito Santo em nós. Com o tempo, ele vai moldando nosso coração, nos ensinando a colocar os outros acima de nós mesmos e a agir com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso exige renúncia, mas também gera uma alegria profunda, porque nos aproxima do coração do Pai. Quando servimos com amor, refletimos o próprio Cristo ao mundo. Mesmo em silêncio, nossas atitudes falam. Mesmo sem palavras, nosso testemunho alcança vidas. O Senhor vê cada gesto de serviço feito em amor e recompensa aqueles que permanecem fiéis. Se você deseja viver uma fé que se expressa em amor e serviço, escreva nos comentários "Quero ser como Jesus" e permita que Deus continue trabalhando em você. A atitude do coração dificilmente permanece escondida por muito tempo. Ela acaba se manifestando principalmente através das palavras. Aquilo que carregamos por dentro transborda pela boca, especialmente nos momentos de cansaço, pressão ou frustração. Por isso Deus se importa tanto com a forma como falamos. Nossas palavras podem curar ou ferir, levantar ou destruir, aproximar ou afastar pessoas. Um coração alinhado com Deus escolhe falar com sabedoria, mesmo quando seria mais fácil reagir com dureza. Ele escolhe o silêncio quando o impulso é atacar. Escolhe a mansidão quando a vontade é se defender. A palavra nos ensina que nossas palavras devem servir para edificar. Uma atitude piedosa decide usar a fala para trazer vida, esperança e encorajamento. Isso não significa ignorar a verdade, mas comunicá-la com amor. Não se trata de fingir que está tudo bem, mas de responder com maturidade espiritual. Deus deseja nos ensinar a controlar a língua, porque Ele sabe que muitas batalhas são vencidas ou perdidas pela forma como falamos. Um comentário impensado pode gerar feridas profundas, enquanto uma palavra dita no tempo certo pode mudar completamente o dia, ou até a vida de alguém. Quando permitimos que o Espírito Santo governe nossa fala, aprendemos a ouvir mais e reagir menos. Aprendemos a falar menos por impulso e mais por direção. Essa transformação não acontece de uma vez, mas é construída diariamente, à medida que escolhemos obedecer a Deus também naquilo que dizemos. Se você deseja que suas palavras reflitam o coração de Cristo, escreva nos comentários "Que minhas palavras glorifiquem a Deus" e faça dessa frase uma oração diária. Manter uma atitude piedosa sem uma vida de oração é impossível. Quando a oração é deixada de lado, o coração começa, aos poucos, a se inclinar para a carne. Sem perceber, passamos a reagir como o mundo reage, a carregar pesos que Deus nunca quis que suportássemos e a permitir que sentimentos como ansiedade, impaciência e amargura se instalem dentro de nós.
A oração não é apenas um momento do dia, é uma conexão constante com Deus. Orar sem cessar significa manter o coração alinhado com o Senhor em meio às atividades diárias. É voltar a Ele repetidas vezes, apresentando tentações, decisões, frustrações e desejos. Essa prática mantém o coração sensível e a mente clara. Quando oramos, não devemos buscar apenas bênçãos ou respostas imediatas. Precisamos pedir que Deus trabalhe em nós, molde nosso caráter e revele aquilo que precisa ser ajustado. A oração verdadeira nos confronta, nos transforma e nos aproxima do coração do Pai. É na oração que aprendemos a responder com fé e não com emoção. É ali que recebemos forças para perdoar, para permanecer firmes e para escolher o caminho certo, mesmo quando é difícil. A oração nos mantém no centro da vontade de Deus e nos impede de endurecer o coração. Um coração que ora permanece maleável nas mãos do Senhor. Ele se deixa ensinar, corrigir e conduzir. Essa dependência diária sustenta uma atitude que glorifica a Deus em todas as áreas da vida. Se você reconhece a necessidade de uma vida de oração mais constante, escreva nos comentários: "Eu preciso de Deus todos os dias", como um clamor sincero do seu coração. Uma das orações mais poderosas que podemos fazer é pedir que Deus examine o nosso coração. Muitas atitudes são formadas em lugares escondidos da alma, onde ninguém vê e onde, às vezes, nem nós mesmos percebemos o que está sendo construído. Quando convidamos o Senhor a entrar nesses lugares, abrimos espaço para uma transformação verdadeira. Deus não trabalha apenas no que é visível. Ele se importa com pensamentos, intenções, sentimentos e motivações. Quando pedimos que Ele nos sonde, estamos dizendo: "Senhor, não quero apenas parecer correto, quero ser transformado por dentro." Essa oração exige humildade, mas gera libertação. Uma atitude piedosa é construída quando escolhemos obedecer, mesmo quando as emoções lutam contra nós. Ela nasce quando decidimos perdoar, servir, permanecer fiéis e voltar constantemente a Cristo em busca de força. Não é um processo rápido, mas é profundo e duradouro. Deus usa o tempo, as circunstâncias e até as dificuldades para formar nosso caráter. Ele nos ensina a depender menos de sentimentos passageiros e mais da verdade da sua palavra. Quanto mais permitimos que Ele trabalhe em nós, mais nossa atitude começa a refletir o próprio Cristo. Quando Deus molda o interior, o exterior muda naturalmente. Nossas reações se tornam mais maduras, nossas palavras mais brandas e nossas decisões mais sábias. Essa transformação silenciosa glorifica a Deus e fortalece nossa fé. Se você deseja que Deus trabalhe profundamente no seu coração, escreva nos comentários: "Senhor, me transforma por dentro", como uma entrega sincera. Quando Deus começa a trabalhar profundamente em nosso interior, Ele também nos conduz a um lugar de arrependimento sincero e renovação constante. Não se trata de culpa, mas de consciência espiritual. Um coração alinhado com Deus reconhece quando se afastou, quando reclamou mais do que agradeceu, quando focou mais no que faltava do que no que já recebeu. Deus deseja nos dar um coração grato, porque a gratidão protege a alma da amargura. Quando aprendemos a agradecer em todas as circunstâncias, passamos a enxergar a mão de Deus até nos detalhes mais simples da vida. A gratidão muda nossa perspectiva e ajusta nossa atitude diante das lutas. Um coração renovado também aprende a perdoar. Quem foi alcançado pela graça entende que não pode viver preso à mágoa. Guardar ressentimento endurece o espírito, mas liberar perdão traz cura e liberdade. Escolher perdoar não é dizer que a dor não existiu, é decidir não permitir que ela governe o futuro. Deus nos chama a vencer o mal com o bem.
Isso exige autocontrole, maturidade e confiança de que o Senhor é justo. Quando abrimos mão da vingança e entregamos tudo nas mãos de Deus, nossa atitude se torna um testemunho vivo do Evangelho. O Espírito Santo nos capacita a responder com bondade, mesmo quando somos feridos. Essa escolha diária de viver como Cristo nos conduz a uma vida mais leve, mais livre e mais cheia da presença de Deus. A transformação não acontece de uma vez, mas cada decisão correta nos aproxima ainda mais do coração do Pai. Se você escolhe caminhar em perdão, gratidão e obediência, escreva nos comentários: "Eu escolho o caminho de Cristo", como uma declaração de fé. Quando o Espírito Santo nos enche, a mudança acontece de dentro para fora. Nossa atitude deixa de ser guiada por impulsos humanos e passa a ser moldada pelo caráter de Cristo. O fruto do Espírito começa a aparecer nas áreas mais práticas da vida, dentro de casa, no trabalho, nos relacionamentos e até nas situações mais desafiadoras. Uma vida cheia de Deus naturalmente aponta outras pessoas para Ele. Deus deseja que nossas palavras sejam santas, que nossas reações revelem maturidade e que nossas escolhas reflitam o céu. Ele nos ensina a ouvir mais, a falar menos por impulso e a responder com mansidão. Quando permitimos que o Senhor governe nossa língua, nossas atitudes se tornam instrumentos de cura, encorajamento e edificação. Essa caminhada não é sobre aparência espiritual, mas sobre transformação real. Deus continua nos moldando dia após dia, até que nossa vida se pareça cada vez mais com Jesus. Ele nos chama a viver uma fé prática, sincera e constante, mesmo quando isso custa algo. É nesse processo que aprendemos a amar como Cristo amou. Que o Senhor continue quebrando todo orgulho escondido, toda dureza no coração e toda resistência à obediência. Que aprendamos a escolher o lugar da humildade, do serviço e do amor. Porque quando o coração se torna pequeno para servir, ele também se torna pequeno para amar. Mas quando escolhemos o caminho de Jesus, o amor cresce, se expande e transforma tudo ao redor. Que Deus continue aperfeiçoando você, fortalecendo sua fé e alinhando sua atitude com o céu. Que sua vida seja um testemunho vivo da graça, da misericórdia e do poder transformador de Cristo. Se esta oração falou com você até o fim, escreva nos comentários: "Amém, recebo", e declare que essa palavra também é para a sua vida.